que o embaixador brasileiro em Israel, infelizmente me foge o nome dele agora aqui, se o pessoal puder lembrar, o embaixador brasileiro em Israel, deu para o ICL Notícias primeira edição 2 semanas atrás. O que é que ele falou com todas as letras aqui? Porque muita gente fala o seguinte, não, mas quem não quer liberar a fronteira é o Egito, quem não está liberando as pessoas para sair é o Hamas. Eu vou repetir aqui o que disse o embaixador brasileiro em Israel, tá? Então é uma informação oficial, não é uma opinião do cara e nem a minha opinião. A decisão de abrir ou não a fronteira de Gaza com o Egito é uma decisão, militar, 2, do exército israelense. De novo, isso foi uma informação que o embaixador brasileiro em Israel passou para o N1 aqui, inclusive informação exclusiva que passou numa entrevista 2 ou 3 semanas atrás aqui. Então, quem está abrindo e fechando a porta ali é o exército israelense. E isso tem um preço. É por isso, Cezão, que dessas pessoas que estão passando hoje, a imensa maioria são cidadãos estadunidenses. Exato. E aí a gente vem acompanhando o drama de 2 brasileiros, da Shahed e do Ahmed. A Shahed, eles gravam vídeos relatando o que está acontecendo. A gente vem acompanhando o drama deles ao longo dessas últimas semanas. A gente tem um VT para mostrar. Vamos dar uma olhada no último vídeo que ela gravou, Demori. Bom dia. Bom dia. Hoje é o 2º de novembro de 2023. A fronteira do Rafah está aberta e já saiu 2 listas de estrangeiros, de gringos que vão sair da faixa de Gaza. Tem mais ou menos 500 pessoas que conseguiram sair hoje e ainda não há notícia de nenhum brasileiro que conseguiu sair daqui. Nenhum brasileiro, saiu umas 2 listas ainda. Tá difícil ainda, tá complicado a situação. A água quase acabou já no país. E se a gente não morreu por causa de bombardeio, vamos morrer por causa de fome. E é isso. Estamos com medo, com muito medo. Estou muito preocupada. Os bombardeios não pararam desde ontem. E os israelenses já evacuaram em Khan Yunis, que é bem do lado do Rafah. Estão mandando as pessoas irem embora. Se eles mandaram as pessoas irem embora, tipo, ir pra onde? Não tem lugar pra onde ir. Tá, então deixa ser claro com vocês aqui. Isso é um crime contra a humanidade. O que tá acontecendo é um crime contra a humanidade. É óbvio, só para ser bastante claro aqui, como a gente vem sendo, Demori, desde o começo dessa situação, que qualquer atentado contra qualquer vida humana, para todos os efeitos, nem só civis, é absolutamente condenável, tá? Então é óbvio que a gente jamais vai endossar, veja essas imagens, a gente jamais vai endossar o sequestro, morte de crianças, morte de mulheres, em hipótese alguma, nada justifica o ato de terror que o Hamas cometeu no dia 7. Agora, um crime não justifica o outro. Tá? Principalmente um crime cometido por uma organização não estatal não pode justificar um crime cometido pelo Estado de Israel. Por que essas pessoas, por que esses brasileiros não foram liberados? Qual é o argumento plausível que pode ser usado para manter essas pessoas num lugar que está recebendo todo tipo de bomba, de devastação, e que você tem 15 pessoas sendo mortas a cada hora? Já somam mais de 8 mil civis, pelo amor de Deus. Mais de 3.500 crianças como a Shahed, que vocês acabaram de ver aí. Então o que está em curso em Gaza não é mais uma guerra. A despeito do que a gente possa argumentar, do quanto bárbara, do quanto absurda foi o ato de terror promovido pelo Hamas no dia 7. O que está em curso nesse momento é um genocídio, é um massacre. E quem está morrendo são crianças e civis, como essa brasileira que vocês acabaram de ver aí. É muito doloroso, é muito triste ter que relatar tudo isso
em tempo real, sabendo que essa pessoa que acabou de se manifestar para vocês pode ser executada pelo Estado de Israel em qualquer momento. Demori, eu passo para você. Não, cara, eu fiquei até toda hora a gente vendo essas imagens, né, cara, eu até parei de ver nessa semana aí, porque eu comecei a seguir um monte de fotógrafo que tá em Gaza, no Instagram, e tem coisas, assim, eu falei ontem até no Desperta, né, César, a gente vê aí o número de mortos, você falou mais de 8 mil mortos, e a gente vê o número de feridos, que são muito mais, né, daí a gente pensa assim, feridos, gente, quem não viu as imagens ainda, feridos é o seguinte, tá? Obviamente a gente não vai mostrar aqui. Ferido é pessoa carregando criança sem as duas pernas para dentro de um hospital. Isso é ferido em Gaza. O nível de destruição e de devastação que está acontecendo em Gaza não é ferido a pessoa que raspou o braço, entendeu? É gente que perdeu o olho. Eu vi imagem de gente escalpelada. São coisas assim, é a primeira guerra que a gente está vendo, onde a cobertura está sendo feita no local onde o bombardeamento e o massacre está acontecendo. É a primeira que a gente vê assim em live stream, né, César? A gente nunca tinha visto. A gente tem um marco clássico, fundamental da história do jornalismo mundial, que é a cobertura que a CNN fez da primeira invasão do Iraque, mas aquilo ali era a CNN embed, como se chama, né, embedada, né, já se usava esse termo na época, no exército americano. Então eram imagens de longe, eram imagens daqueles mísseis cruzando à noite, né, aquelas imagens em infravermelho, você não via as pessoas. As imagens que a gente está tendo acesso em Gaza agora, e esses fotógrafos estão correndo como loucos lá, acontece um bombardeio, eles saem correndo, é um negócio assustador, é um negócio de perder a fé na humanidade real, assim, sabe? Eu fico até mal, olha isso aqui, ó. A gente vê essa imagem que a gente está vendo aqui, para o pessoal que está só nos acompanhando pela Rádio Brasil Atual, a gente está mostrando um bombardeamento que leva abaixo um prédio inteiro. Esses mísseis são conhecidos como mísseis com uma tecnologia chamada JDAM, eles têm uma capacidade de perfurar o solo e explodir depois. O solo de Gaza é um solo muito arenoso, né? Então, vocês podem ver que o exército de Israel, como uma tática de guerra, eles não há mais bombardeios, por exemplo, como a gente via antigamente nas guerras, em janelas ou na face dos prédios. Os bombardeios são feitos na base, geralmente 2 ou 3 bombardeios na base, e o prédio inteiro vai abaixo. Só que, gente, a gente está vendo isso, a gente está vendo concreto e metal caindo, tem gente ali dentro. Sacou? E depois que a coisa acontece, as ambulâncias correndo, as pessoas escavando com as mãos, usando corda para tentar puxar bloco de concreto, a imagem das pessoas é um negócio aterrador, é assustador. A gente passa mal de ver. E a gente tem que passar mal vendo isso, de fato, porque é isso que está acontecendo lá. Como o César falou, a gente vai cobrar o Hamas para devolver os reféns. Claro que a gente tem que cobrar o Hamas para devolver os reféns. É claro que a gente tem que falar que é uma atrocidade eles terem entrado numa festa e matado um monte de jovens que estavam ali inocentemente curtindo uma festa. Claro, tudo isso é falado, ninguém aqui tá defendendo isso, não é esse o ponto. Agora, César, você conhece as relações internacionais muito melhor do que eu. Quem é o Estado soberano nessa parada toda? Quem é o Estado constituído? Quem foi o Estado que assinou voluntariamente os acordos de Genebra, que dão conta de todas as regras que tem que ter numa guerra? Você não pode bombardear áreas civis, você não pode bombardear hospitais, escolas, você não pode fazer migração forçada em massa de pessoas, tudo isso é ilegal. Israel assinou isso voluntariamente junto com 168 países. Então, é evidente... Se a gente traz isso para uma realidade mais nossa aqui, mais própria, nenhuma comparação é justa, nenhuma comparação vai dar conta do que está acontecendo em Gaza agora, tá? Mas eu vou fazer uma comparação que as pessoas costumam entender, é uma comparação que muita gente já fez. A gente tem vários problemas no Brasil, bairros inteiros dominados, por exemplo, no Rio de Janeiro, por milícias. O que aconteceria se o Estado brasileiro resolvesse cercar um bairro, murar um bairro inteiro, porque ali tem uma milícia operando? O que aconteceria se o Estado brasileiro, com a nossa aeronáutica brasileira, começasse a sobrevoar um bairro no Rio de Janeiro e bombardear o bairro, matasse 8 mil pessoas no bairro, com a desculpa que ali há uma milícia? Isso é aceitável em que contexto?
Em absolutamente nenhum. Só quem ainda está justificando isso são pessoas que têm ou interesse financeiro nessa parada, porque tem gente, muita gente, inclusive, que está pagando de especialista na imprensa brasileira, que é financiada pela máquina de propaganda de Israel. A gente tem visto essas pessoas ganhar proeminência, infelizmente, ou para quem de fato perdeu a humanidade e o coração foi trocado por um bloco de gelo. Porque eu não consigo imaginar em que momento nós não vamos cobrar de um Estado soberano, que é Israel, que assinou os acordos de Genebra, que está na ONU, que está em todos os grandes mecanismos, que é observado pela Anistia Internacional, que é observado pela Human Rights Watch, que é observado pelo Repórteres Sem Fronteiras, pelos Médicos Sem Fronteiras. Eu não consigo imaginar em que contexto isso aqui é aceitável. Ontem, os caras bombardearam um campo de refugiados. Mataram mais de 50 civis, pessoas inocentes. O campo de refugiados que era majoritariamente composto por crianças. A gente viu as imagens, inclusive, no segundo antes do bombardeio, as crianças brincando num cortil e tendo que sair correndo, porque o bombardeio começou. Justificativa do porta-voz oficial, o porta-voz oficial do exército de Israel, em uma entrevista na CNN, quando perguntado, vem cá, meu senhor, os senhores sabiam que tinha crianças e mulheres inocentes lá? Sim ou não? Resposta, sabíamos, mas nós fizemos o ataque para matar, atenção, um militante do Hamas. Isso. E o jornalista segue perguntando, mas peraí, primeiro, vocês mataram esse cara? Ainda não sabemos. Não conseguiu confirmar. Vocês não sabem se vocês mataram o cara, mas nós já sabemos que vocês mataram 50 pessoas inocentes e feriram tantas outras. Resposta do cara, são as consequências da guerra. Nós pedimos para as pessoas saírem da frente, as pessoas não saíram. Então é disso que se trata, né, César?